Face, o outro está sem Instagram. Estamos ao vivo em ambos. Vamos esperar o pessoal começar a transmissão. Você já preparou? Primeira entrevista, começamos em ponto às 8 horas. Pontualidade, né, Márcio? Fortaleza. Isso aí. Eu vou usar teu microfone para apresentar. Uma dúvida aí, tá assistindo. A entrevista vai estar então com o tempo aqui, Márcio, da tua resposta. Isso aí. Muita pergunta para 5 minutos, mas eu penso dela. Olá, companheiros. Chegamos ao 5º dia, a entrevista de hoje com o candidato Márcio Sander. Então, o projeto Entrevistando ao Futuro chega à sua 5ª noite de perguntas e apresentação dos nossos candidatos, para que nós, como juniores e cidadãos ativos, possamos entender, conhecer melhor e tomar as nossas decisões. Então, agradecido a todos que estão nos assistindo de maneira virtual, aos companheiros aqui presentes, desejo a todos uma boa entrevista. Muito obrigado. De Chapecó. Eu me chamo Edertânio de Bastiani e nessa noite irei entrevistar o candidato a prefeito, o senhor Márcio Sander. Serão feitas 8 perguntas que foram elaboradas pelos membros da JCI e da Chapecoense. A nossa trechos da Carta de Princípios da Câmara Júnior Internacional, que a justiça econômica pode ser melhor obtida por homens livres através da livre iniciativa, e que governos devem ser de leis mais do que de homens. Isso se aplica na sua ideia de gestão? Boa noite a todos, cumprimentar de forma muito especial a Câmara Casados pelo espaço e já iniciar respondendo que eu tenho experiência dos dois lados. A primeira é a questão da desburocratização, que sempre falo, que quanto mais lei tem, mais dificulta e mais tem que se aceitar. Né? Então, fala muito que lei, mas não uma se por em cima da outra, vamos supor, cada vez a questão para que tenha essa diversificação e entendimento da comunidade. Nós estamos vivendo hoje um excesso de legislação, então é importante que tenha, mas os homens também, na parte democrática, são eleitos, homens públicos são eleitos por voto direto, a democracia a ser exercida, e a parte que faz o momento sobre isso é da liberdade. Participamos da criação de uma lei de liberdade econômica, bem como também a Sala do Empreendedor foi o maior exemplo que alguns tiveram oportunidade de conhecer aqui, junto às explanações e às visitas que tiveram na Sala do Empreendedor, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no qual eu tive a oportunidade de ser assessor lá, e isso intensificou e muito a questão de desenvolvimento para o município de Chapecó, no que diz respeito à liberdade do empreendedor, de todas aquelas pessoas que tinham e gostariam de fazer o seu empreendimento e, principalmente, buscar o seu espaço na sociedade através do seu negócio, da sua empresa, ou seja, dentro da sua aptidão ou até mesmo dentro da sua formação. Então, dentro desse preceito, nós vemos que contribuímos tanto no legislativo quanto no executivo, até porque a nossa formação tem nos permitido e também convivi dentro da universidade. Eu fiquei 18 da comunidade acadêmica, 9 como aluno, 9 como professor, e pude sentir lá as dificuldades, toda aquela angústia que dá para se dizer no que é um pós-curso, né? Já tem essa dificuldade quando você termina o 2º grau
o ensino médio e decidir o que você vai fazer na sua vida, e posteriormente quando você vai sair da faculdade. Então, muitos dos projetos, junto com o curso de administração, das ações que nós fizemos, foi nesse sentido de incentivar, ensinar através das nossas aulas, das nossas palestras que fizemos, o que diz respeito à legislação, que poderiam ser cumpridas, que poderiam ser incorporadas, e essa sequência de legislação que tem da Carta Maior, que é a Constituição Federal, bem como com a legislação estadual existente através da Constituição Estadual, bem como a nossa chamada Lei Orgânica do Município. Então, foi importante vários eventos que foram feitos e de lá juntaram, inclusive, em grandes empreendimentos pequenos, pequenos e médios aqui no nosso município. Então, dentro desse teu questionamento, acredito, concordo, mas a nossa gestão, dentro do plano de ações nosso de governo, existe isso aí, inclusive, de incentivar e ampliar a sala do empreendedor, do empreendedorismo, incentivar que as pessoas possam buscar seu espaço na sociedade. Tomar uma água. Então, está. O senhor possui plano de governo? Existe um prazo legal para a apresentação do seu plano de governo? Ou como você pretende administrar uma cidade de mais de 200 mil habitantes, sem um planejamento prévio, e ainda convencer de que votar no senhor será um bom negócio? Olha, dentro desse plano, está em pauta uma reforma administrativa municipal para uma gestão mais eficaz, sem cargos comissionados e cargos de confiança? E você pretende recrutar algum vereador eleito, como já acontece por aqui, se for você, nosso prefeito? Olha, vamos por partes então. Plano de governo, nossas ações, nós temos as nossas redes sociais, vou consultar no site, né, qual.com, mas deixar claro que o plano de governo são ações, é uma das ações dos requisitos exigidos por lei, candidatura, mas para quem conhece um pouco mais de administração pública, sabe que nós temos um plano plurianual, que é um plano que é elaborado para quem entra no governo, para os 3 primeiros anos dele e para o ano subsequente de qualquer outro prefeito que vá assumir. Então, nesse caso, vou dar um exemplo prático, que nós estamos vivendo a pandemia. Você pode escrever, né, uma pós-pandemia, você pode escrever o que quiser aqui, mas depois você tem um plano plurianual para dar a sequência do primeiro ano do outro administrador, que é a conclusão de obras e encaminhamentos, e até mesmo tem que se preparar através do plano plurianual para ações futuras. Além disso, nós temos a lei de diretrizes orçamentárias, e também depois todo ano você tem que fazer e encaminhar o legislativo para aprovação, para dar sequência às ações, às rúbricas e os encaminhamentos que foram assumidos conforme disponibilidade de receita, né? Porque senão fica tudo muito bonito no papel, mas a legislação tem as federal e estadual. Isso tem os desafios. Como agora, receita, a questão da educação, vamos ter redução do FP com educação do município, ICMS, e alguns do setor de venda, muita redução de desrespeito à gestão pública, na redução de custos, que se chama 1%. 1% de cargos comissionados, que representa em torno, são 65, devido hoje aos 6.500 funcionários que tem. Não existe, e eu não acredito que tenha visto até da minha pública, onde não tenha cargo comissionado em algum governo, seja estadual, federal, municipal. Até porque os que são de carreira não são obrigados a assumir. Você pode convidar, eles não são obrigados a responder por uma função de confiança ou uma secretaria, uma diretoria, uma gerência. O que tem no nosso planejamento de ações é, primeiro, prestigiar, segundo, convidar e terceiro, incentivar para que essas pessoas de carreira assumam os cargos conforme a habilitação, conforme a experiência, conforme o tempo e a disponibilidade. Funcionário de cargo comissionado que responder
mesmo sendo concursado, vai ter que dedicar no final de semana, à noite, porque é por isso que é chamado de cargo comissionado. Eu não vejo essa questão de convidar A, B ou C, que vereador, suplente, que não pode acontecer e nunca vai acontecer, alguém se eleger partido e convidar os outros dos outros partidos para assumir. Provavelmente você vai assumir que são ligados até por confiança partidária e confiança, ou seja, se ganhar o partido A, vai chamar o partido A. Vai chamar dos partidos B. E tendo, se for vereador, for suplente, for qualquer tipo de cidadão do governo do Estado, se for uma pessoa capacitada, com botar à disposição comprometimento e formação, e independente de sexo, cor, porque às vezes vai ter mulher no governo, vai ter esse ou aquele, vai ter quem tem competência, boa vontade, disposição, comprometimento e ficha limpa. Esse é o compromisso. Né? Então, dentro das ações da administração pública, a oportunidade de ser convidado para coordenar as duas maiores EFAPs que tiveram, em 2017, e a mesma coisa e trabalhar bem mais. Mas por quê? Porque não tinha e ninguém quis da iniciativa privada que se dispôs a se doar a ir participar de um projeto como esse. É muito bonito você vetar as coisas, dizer, mas na hora de participar aparece muito poucos. Então eu tenho essa visão, tem que ser muito clara, de que o princípio da eficiência na administração do 37 diz: zelo, presteza, comprometimento, assiduidade, tudo isso tem que ser cobrado. Seja do estagiário, seja do cargo concursado, do comissionado, do ACT e de qualquer cargo político compor o governo. Então é esse o nosso entendimento, muito claro e simples, para não criar conversa, vamos dizer, desencontro com de forma nós deveremos governar. Não dá para achar defeito também em quem tem competência devido à formação ou ao que ele ocupa. Inclusive, um médico, ou até mesmo uma pessoa que trabalha em outra função. Quem financia a sua campanha e com que objetivos, considerando que, em geral, pessoas não fazem doações e sim investimentos? E qual a sua visão sobre o fundão eleitoral? Você usou esse recurso? Olha, eu até agora, aliás, os sites hoje estão aí para ser consultados, né? Eu não recebi nenhum fundo de recurso, fundo eleitoral, né? Uns chamam de fundão, outros de fundinho, porque não vem muita coisa, né? Às vezes, um universo de 5.565 municípios, não é, e as grandes capitais consomem a grande maioria. Mas, então, eu tenho recursos próprios meus e de alguns amigos, mas as empresas hoje são proibidas por lei, que antigamente podiam fazer doações, hoje não. Hoje, pessoas sendo do valor pode doar até 10% do valor autorizado da campanha pelo TRE, uma cidade tipo Chapecó. Se o custo total de uma campanha para prefeito for em torno de 832 mil, nesse caso o limite seria o candidato 83 mil reais, né? Então, seria no máximo 10% de cada pessoa. Então dá um limite para que todos tenham, sejam uma campanha para aqueles que têm mais, não posso também usufruir tanto, mas nesse quesito eu sou muito claro e franco, né? Todas as minhas campanhas da forma que foram declaradas e de que forma também foram expostos os gastos, até porque fica público e cada um que explique, né, por que quem tem que mais dar explicação por que deixou e não tanto o candidato, né, em relação a isso. A sinaleira nos abre, os carros aceleram e buzinam, enquanto um idoso ou portador de alguma necessidade especial tem 9 segundos para atravessar a rua. O trabalhador sai de casa de bicicleta e custa chegar inteiro no trabalho, pois não existe espaço para bicicletas nessa cidade. Um pedestre tenta atravessar um novo elevador, arriscando a sua vida. Não existe uma passagem de pedestres na obra recém-inaugurada. As áreas públicas, como parques, são escassos e mal conservados. Pois que essa cidade não está sendo pensada no ser humano. O candidato terá coragem para implantar os projetos de mobilidade urbana que estão engavetados?
O que será executado nesse sentido e quando? Olha, então, não vejo nem como questão de coragem, vejo como questão de consciência, né? Cada um tem uma maneira de agir, e eu, por exemplo, cobrei desse projeto, no caso do elevado, que ele deixou a desejar nesse sentido, né? Então, se foi por causa do recurso, cabe à administração atual responder por isso, né? Nós fizemos a fiscalização e cobramos em torno disso. A ciclovia tem os loteamentos, o plano diretor, depois da Lei 10.257 de 2001, o Estatuto das Cidades, e depois os planos diretores, oportunidade de ser coordenador, tanto no Executivo, depois no Legislativo, como presidente da Comissão Especial. Os loteamentos novos, os empreendimentos novos têm que vir com essa determinação e com essa questão de legalidade no que diz respeito às ciclovias. Uma coisa que tem que se diferenciar é que hoje Chapecó, de mobilidade urbana, enquanto pega um município tipo Santa Maria, que tem 300 mil habitantes, tem 110 mil veículos, nós temos 234 mil habitantes e 178 mil veículos. Então, muita gente prefere muito mais o carro e a moto do que mas não tem como andar. Não. Então, você pegar Chapecó, de Clive, é muito fácil você dizer que ele quer andar de bicicleta. Então, você vê muito grupo de ciclistas que necessitariam, né? O projeto do governo, quando foi feito, o Goiás deixou a desejar a ciclovia. Isso foi uma obra estadual e, nesse sentido, alguns locais como são cobrados, por exemplo, na Rua São Pedro, nós temos que ser muito claro, né? Foi tirado já, tem só um divisor de pista, os passeios, foi tirado o estacionamento, não tem como você reduzir passeio, porque o pedestre precisa usar, e não tem prédios para dentro. Então, tem lugares que não tem como mais trabalhar nesse sentido. Só complementar qual é o resto da pergunta? Foi 4 itens, né? As áreas verdes, como parques, são escassos. Sim. Dentro do nosso projeto, nós temos a EFAP 365 dias. Aliás, eu já tinha proposto isso numa outra oportunidade, quando fui secretário de utilização de transformar. Ela tem uma despesa de mais de R$1 milhão, né? Hoje tem que rever isso, tem que, na minha opinião, era de fazer uma parceria público-privada, de alguém assumir essa despesa, deixar reservado algumas datas para a prefeitura que são essenciais para fazer eventos, né? Pelo menos aquelas que têm para declaração de dado público e tem interesse público do município. As demais que seja feito investimento proporcional a uma área de convivência. Porque lá tem área de preservação, tem para fazer encontro pet, para fazer pista de caminhada, para fazer até uma pista de circulação de bicicleta. Eu fui o único que propôs até hoje uma discussão para aumentar com a Polícia Militar, a área da Polícia Militar, de aumentar, que a área hoje tem 121 mil metros e está ocupado um pouco mais de 42, 44 mil metros, de ampliar um pouco mais a utilização, e aquele outro espaço para stand de tiro, cavalaria, ser feito uma permuta que o município pudesse ceder para, pelo menos, duplicar, né? A gente sabe que tem casos de oficiais, tem que ser respeitado, mas, tanto quanto possível, uma boa conversa pode ser. Eu fui o único que provoquei até hoje uma discussão na Câmara em relação a isso, que é uma área central. Além disso, nós temos 82 áreas do levantamento que eu fiz, que são áreas públicas, algumas institucionais, a grande maioria ou não. A área institucional tem que ser reservada dentro dos loteamentos e dada em garantia para o município para uma futura investimento. A área de educação, um posto de saúde, uma praça, até mesmo elas podem ser, inclusive, ocupadas tanto possível para poder. Disso, as praças, o maior problema é o medo das pessoas frequentarem. Né? À noite, necessita uma revitalização da Praça Central, né? Inclusive essa iluminação de LED está na moda, é bem mais resistente, dá mais luz no sentido economia também. Então, tanto o Parque das Palmeiras e outros parques têm essa situação. Outras regiões da EFAP tem outras áreas que podem ser revistas, mas também não pertence ao município. Tem que conversar para poder fazer, porque não adianta dizer que vai resolver e tomar a área, porque não é assim que funciona. Já aconteceu e temos que ter consciência de até onde dá para ir essa conversa e essas promessas em relação a falsa expectativa para as pessoas.
seu planejamento forte em nossa cidade, além do futebol? E qual a sua visão sobre a retomada das praças de automobilismo em Chapecó, como o Kartódromo Internacional, que está sendo desenvolvido pelo Junior Kart Club, e o autódromo pelo Automóvel Clube Chapecó? Então, são duas questões diferentes. Eu ajudei a aprovar, inclusive, lá no Legislativo, a área que o município encaminhou lá para fazer todo o procedimento legal, depois retornou o prefeito para dar um encaminhamento, né? Então, cumpri com a minha obrigação. As áreas de esporte, eu acho que a área de futebol tem duas coisas. A questão do profissional amador, que é a área da Chapecoense, que é utilizado, foi feito o investimento, agora deixou a desejar, tem uma baita iluminação, tem uma baita estrutura, merece a Chapecoense, mas deixou a desejar faz muito tempo os investimentos em ginásio de esportes, arenas, nos bairros, o que possa surgir de outra alternativa. Então, se o município tem emendas parlamentares, e essa é uma obrigação de quem se elegeu aqui como deputado estadual, deputado federal, ajudar a trazer esses recursos nas suas emendas parlamentares, né, tanto dos dois níveis, para poder colaborar com o município para esse tipo de investimento. E da nossa parte nós vamos fazer. Tem desejo, tem vontade, e já fiz alguns contatos em relação a isso. Ademais, esses campos de futebol, tem um programa Esporte no Campo, que é desenvolvido pelo governo federal, mas temos essas áreas que eu citei agora anteriormente, que são 82, que inclusive pode ser utilizado para isso. Agora, seria melhor que fosse dentro das escolas, pela questão de segurança, pode ser para manutenção e também para as áreas de convivência, né, tanto dos alunos e dos pais, as famílias, tem uma área de convivência maior. O autódromo já é uma situação diferente, porque tem sociedade. O município simplesmente não pode colaborar em eventos, de incentivar, como foi feito com todos os eventos que foram feitos, decorridos lá dentro do parque, tem uma sessão de uso, inclusive para disputa né, de corrida de veículos, mas o Automóvel Clube tem que ter a discussão dentro da sociedade, qual é o projeto, de que forma fazer, e retomar. O município não pode retomar eventos particulares por parte de promoção, ou até mesmo botar recursos públicos em cima disso, né? Então, tem que deixar claro o que se pode e o que se não pode fazer, para não criar expectativa, e ser parceiro nos eventos, como a Secretaria de Turismo. Nós aumentamos e muitos são ligados à área de eventos, de disputas e promoções que tiveram, mas dá para fazer mais, contando que tem pessoas que se disponham a fazer e tomar a frente, como vocês tiveram no que diz respeito à legalização e encaminhamento que o Junior Kart Club fez. Então, o Automóvel Clube tem uma história bonita, tem pessoas interessadas, mas é bom que se diga que o município simplesmente não pode chegar lá e botar, inclusive, dinheiro. Tem restrições, e não prometendo dizer isso, até a gente que convive na vida pública, criar uma expectativa de coisas ilegais que não pode ser feito. Agora, parcerias, e tanto quanto possível incentivar e participar de busca para que isso aconteça, tem como fazer, e nós estamos dispostos. Nós criamos o projeto Abuse do Diálogo, que visa acabar com o abuso sexual infantil que cruelmente assola a vida de muitas crianças em Chapecó. Sabemos que uma das melhores formas de combater o abuso é a prevenção e informação desde os anos escolares iniciais, repetidos até a formação na criança. Porém, a realidade é que alguns escolas já estão em projetos, e isso só funcionaria se fossem obrigados pelo poder público a fazê-lo, pois é um tema delicado de trabalhar e não querem se envolver. Como você avalia esse problema e como trata isso dentro do seu planejamento? Eu acho que não é nem a questão de não querem se envolver, de repente eles têm vontade de se envolver, e hoje com a pandemia, vamos falar da realidade atual que nós vemos, nem para conseguir dar as aulas direito e transmitir o conhecimento e a interação necessária que tinham que ter, consegue ter. Então, para ter incluído como tema de matéria, teria que ter legislação dos currículos que são estabelecidos por lei federal,
para o ensino, para a educação básica, não possam. Teria que ter a disposição e a participação de quem quer fazer, como a oratória nos ajudamos. Eu tive a satisfação de poder participar, defender no Contur, procedência dos espaços ali no município, que participei de vários conselhos, além do desenvolvimento econômico, além do conselho de ciência, tecnologia e inovação, esses espaços. E penso que não é só contra a criança, tem conscientização que você deve fazer até em relação às drogas, que tem muito a ver pelo consumo de drogas quando começa as crianças muito cedo, daí para esse lado do abuso da criança, o drogado que se droga quando é mais velho dentro da família, seja um parente. Os estudos e os levantamentos têm feito isso, que são os primeiros a se aproveitar às vezes dessa situação, ou pelo menos por estarem drogados, cometer esse tipo de crime. Então é importante essa informação, dá para fazer um trabalho bonito com os professores. Agora, nós temos um projeto que é bacana, que é o projeto pós-pandemia, que é de saúde emocional. Pensa nisso, o maior problema que as pessoas vão ter pós-pandemia é a questão emocional do que o físico, né? Ou seja, os idosos ficar durante esse período, as crianças, basicamente passar 5, 6, 7 meses em casa, sem convivência com as escolas, com os colegas, forma ela vai se comportar depois. E os professores vão ter um papel fundamental nisso, de conscientização, de levantamento, como é que foi, conseguir identificar como é que foi essa convivência agora, ou esse distanciamento, essa ressocialização que vai ter junto às escolas. Vai sentar uma do lado da cadeira da outra, vão usar máscara, não vão usar máscara, vão se abraçar na educação física, vão poder brincar junto no parquinho, como é que vai ser? E a outra preocupação maior ainda que isso é que o que vem acontecendo na Europa, que Deus nos proteja disso e que possamos aí ter consciência de se cuidar para que não haja uma segunda onda já no início do ano que vem, para não acontecer isso. Então, a questão da saúde emocional, e durante esse período de retorno, de atendimento terapêutico, que chama a área de psicologia, por exemplo, e criar um instrumento de aproximação com as famílias, porque não adianta só a criança, mas através dessa identificação. E por isso que eu digo, esses recursos economizados, calculo que pode ser em torno de 42 na contratação tanto de profissionais nessa área, como também na reforma das próprias escolas, mais para que dê atenção maior, principalmente. Nós temos informações, e eu gosto de conversar sobre isso. As pessoas, hoje os médicos, as pessoas que atendem junto ao município, muitos deles comentam que às vezes não é a dor do estômago, não é a gastrite, o nervosismo, a dor de cabeça, muitas vezes vinda do lado do muito mais atenção do que muitas vezes busca o pão, o remédio resolve e não tem que se fazer gastar exame, que é um outro problema que nós temos, que tem na palma da mão, vai com o projeto nosso identificar e contribuir para que as pessoas sejam avisadas da vacina, da consulta, da retirada de exames, que na verdade hoje nós temos um desperdício de 25% dos exames que são feitos não são retirados. E muitas desses que são feitos não poderiam até nem ser feitos se tivesse uma atenção maior à saúde emocional. Nós queremos fazer, dar atenção e dar prioridade na nossa gestão. O Milton Anaur, que é o nosso candidato a vice-prefeito, e não só na cidade, como no interior. O Milton é técnico agrícola, é médico veterinário, então ele tem uma convivência muito grande que às vezes tem um esquecimento dessas crianças e esses idosos que moram mais no interior do nosso município. A cidade industriais de grandes festas gastronômicas que não existe estrutura, uma vez que o SAP não possui mais condições para tal demanda. Acredita que seria oportuno reinventar movimentos como forma de incentivar as organizações e a produção regional? Olha, são duas questões. Não existe,
Os pavilhões, embora antigos, ainda construções, tanto é que foi feita. Eu coordenei FAPs e passado, me parece que foram mais eventos que aconteceram no Parque da IFAP. Alguns maiores, menores, os 2 pavilhões, o próprio Rango Beer é um exemplo desses que nós recebemos o apoio do Poder Público, através do Contur também, realizado por vocês, que tem já uma tradição de festa, que não deixa de ser gastronômica também. Agora, não dá para comparar com a política que tinha antigamente, essa Sadia, o frigorífico Chapecó, que não existe mais, e a Aurora hoje tem outra também, e se reuniam através de Lions, do Rotary, clubes sociais, e realizava a festa do frango do Peru. Tá? Então, a diversificação que houve de feiras depois, da Mercoagro, da Mercomóveis, Metal Mecânico, todas essas, a própria Oktoberfest veio para ficar, né? Só não teve agora, mas as edições aumentaram em torno de depois 10 mil e a tendência de participantes. Com tantas outras pode ser feito. O que não pode, e o que tinha de diferente do ano passado, que antes a prefeitura podia doar terreno para a igreja, podia fazer terraplanagem em grandes particulares, podia dar incentivo sem autorização, cascalhamento dentro de um espaço privado, sem ter autorização do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, né, sem ter lei, e também ceder os espaços para promover festa. Tá? Então, é o mesmo caso da IFAP. Eu sou a favor, mas tem que licitar uma empresa que faça ou ceder para alguma entidade através de uma chamada pública, que pode ser a SAC, que se dispôs, pode ser a Câmara Júnior, pode ser o LAIS, pode ser o Rotary, pode ser qualquer outra instituição que se dispõe a organizar, né, através de legislação vigente, autorização do Contur, que é o Conselho Municipal de Turismo, e com apoio da administração municipal. Então, mudaram os tempos, mudaram as pessoas, mudaram a política das empresas, aumentaram o número de eventos diversificados, aumentou em muito o número de restaurantes e de consumo também da diversificação da gastronomia. Por exemplo, você, quantas 15 anos atrás, quantas, vamos dizer, situações disponibilizadas chinesas, casas, e, enfim, então, nós temos que continuar defendendo o setor do agronegócio, valorizando, tanto quanto tem sido feito, mas nós temos que entender que também as empresas têm uma política diferente hoje e tem que ter entidades que promovem. Né? Você vai, qualquer uma das atividades, e aqui eu quero deixar um incentivo, um desafio para vocês da Câmara Júnior, já ganharam uma experiência com o Rango Beer, mas eu fui coordenador geral de 2 grandes EFAPs, 2011 e 2017, mas quero deixar o desafio aqui para do Rango Beer em participar, e tenho certeza que o Contur vai entender positivamente, que o município e nós vamos entender positivamente, para juntamente, se não for sozinho, com mais 2 clubes de serviço, voltar, né, a Versifest, voltar ao que pode ser denominado também, que tenho certeza que vai ter o apoio logístico das grandes empresas aqui do nosso município, e o apoio da prefeitura totalmente, pelo menos na minha condição vai ter, como sempre teve, como secretário, como vereador, dos dois lados do balcão que atuei, sempre apoiei de corpo e alma todos os eventos que vocês fizeram, que é organizado, é importante, como valorizo, além desse oratório nas escolas, essa questão de participação com vocês das crianças, e também, mas penso com todo carinho, gostaria de deixar aqui o desafio, né, que vocês podem pensar em algo maior, já que é consagrado o Rango Beer como sucesso, e criar uma festa gastronômica aí com a Câmara Júnior e mais outros envolvidos, se não quiserem fazer sozinho. Acho que é muito importante e será desse para a retomada desse questionamento que vocês fizeram. Candidato, a nossa 8ª e última pergunta da noite. A honestidade em sua vida é inquestionável? E qual a sua vida no que se refere à atuação empreendedora? Olha, da área social eu tenho ajudado muita gente há muito tempo. Eu só nunca fiz life selfie, não gosto disso. Eu tenho como base, tenho dito que Chico Xavier sempre disse que uma mão, né,
a outra não precisa ficar sabendo. Então, isso é uma escola de vida que eu recebi desde pequeno, vou continuar fazendo. Fui convidado para várias, claro. No caso da Câmara Júnior, se tivesse lá, seria impedido de votar e apoiar, porque ia ser questionado por ser membro. Se fosse o Interact, como antigamente fui convidado, e qualquer outra associação, como apoio, incentivo e faço parte, né? De ajudar sempre. No que diz ao empreendedorismo, eu sou formado em administração, dei aula, inclusive, como eu comentei anteriormente, sobre isso, e na sala do empreendedor, nunca, nem o município, tanto é que nós recebemos o prêmio do Sebrae, não foi a prefeitura nem prêmio político, o Sebrae é da melhor sala empreendedora de Santa Catarina pela postura, e eu quero aqui dividir com todos os profissionais lá, concursados, pessoas da área de administração, economia, contábeis, arquitetura, de os resultados positivos para Chapecó no desenvolvimento de micro, pequenas empresas. Então, a experiência porque uma coisa tem que deixar muito clara, né? Tem gente que gosta de falar, virou moda agora falar, sempre primeiro era coach, né? Qualquer coisa, não, eu faço coach, eu sou empreendedor. Tem que ver o que fez, o que deu certo e o que está dando de resultado, né? E as minhas coisas, quando eu assumi todas elas no desafio de coordenar revisões de dimensionamento e investimento para toda a cidade, junto com as demais pessoas do município e fora dela que participaram, bem como na sala do empreendedor. E eu tenho sido convidado para falar, até porque tanto de consultoria para algumas empresas que prestam esse tipo de serviço, como convidado a participar e trabalhar nisso, bem como dar palestras de instituições do Estado de Santa Catarina e vários outros municípios, a grande maioria, que é bom dizer, Chapecó, hoje nós temos a média aí por semana, às vezes 400, 500 vagas disponíveis de emprego, bem ao contrário de outros municípios. E vamos lá, Chapecó, Santa Catarina tem 4 municípios com 103 anos. Mafra, Oportunidade, Chapecó. Somar os outros 3 não dá Chapecó. Na indústria do conhecimento que nós temos, no agronegócio, no aeroporto. Então, toda essa questão do empreendedorismo se faz e se vem, foi isso que eu ouvi de uma grande multinacional, eu posso dizer o nome aqui, Diana Pet Foods, quando eles escolheram o Chapecó para vir instalar a sua unidade, que eles foram bem tratados, que tinha um plano diretor adequado, que tinha proximidade com a matéria-prima, que tinha um aeroporto que daria condições, mas principalmente pelo tratamento e o que Chapecó oferecia em termos de estrutura já, como restaurantes, como rede hoteleira e assim sucessivamente em crescimento desenvolvido. Aliás, se vocês pegarem aqui Rio Grande do Sul, que é próximo nosso, Erechim, há 30 anos atrás, só para pedir para quem conhece, tinha o mesmo tamanho, o mesmo número de habitantes e economicamente em alguns setores até mais evoluídos que o nosso. Hoje, 30 anos depois, se você falar com essas pessoas, eles com 103 anos, eles têm 106 mil habitantes, nós temos 237, e eu mesmo fui consultado por várias pessoas de lá, entre lideranças empresariais e políticas, qual era o segredo que Chapecó, no que diz respeito ao crescimento da construção civil, do empreendedorismo, eles chegaram, e ele, como exemplo, esse município, como vários outros, vieram a Chapecó para pegar o exemplo como se fizesse. Então, essa questão que eu vejo muitas vezes do denuncismo, que Chapecó está tudo errado, que falta tudo, às vezes falha porque nunca foi para o outro lado do balcão ou conhece a história de Chapecó, ou chegou aqui faz pouco tempo e não soube avaliar o crescimento dos anos e também o que já foi oferecido por essa cidade e o que foi construído por várias mãos. E a sintonia entre o setor produtivo e também o setor público, porque se não tem confiabilidade na gestão pública, não tem organização adequada, não tem atendimento, não tem informações e não tem legislação pronta para aqueles e também você não aumenta e não convence ninguém a investir no município. Isso é a regra desde a capital do estado para os municípios de Santa Catarina e do Brasil em relação a isso. Muito obrigado, candidato. Nós da JCI agradecemos pela iniciativa do senhor nas nossas perguntas
E para finalizar a nossa sessão de perguntas, o candidato tem mais 5 minutos para suas considerações finais. Dá para trancar o tempo para tomar água? Obrigado. Bem, eu quero primeiro agradecer a oportunidade, dizer que eu estou muito feliz. Eu nunca fui candidato a prefeito. Eu fui presidente da Câmara eleito por 4 vezes. Eu acho que eu tenho que ter humildade. É isso que eu sempre tenho dito, tem que ter humildade de saber até onde você pode ir. Eu tive humildade de aprender. Nós temos o exemplo do governador ali, que infelizmente, mesmo sendo uma boa pessoa, mas no motor, pegou um Boeing para pilotar, pegou uma tempestade e deu no que deu. Essa desastrosa, e aí pegou uma pandemia pela frente, deu no que deu. Eu fui aprender, eu estou preparado. Fui vereador, fui presidente da Câmara 4 vezes, passei por todas as comissões, fui secretário em várias pastas, principalmente na área de desenvolvimento urbano, desenvolvimento econômico, turismo de eventos e negócios. Coordenei 2 EFAPs, como disse, 2 revisões do plano diretor. Fiquei 9 anos na universidade como aluno, 9 como professor, e tudo isso me deu uma bagagem interessante, aliado à minha vontade de aprender, me colocar à disposição da sociedade, da comunidade, e costumo dizer que a administração pública não tem dedinho luminoso, só para apontar o que tem errado, nem varinha de condão para transformar simplesmente do jeito que eu quero. Existe lei, existe orçamento, existe boa vontade, existe boa disposição, tem que ter isso, senão não funciona. A honestidade é a obrigação de quem está, e eu acho que hoje em dia cada cidadão tem oportunidade de verificar a vida de cada um, desde a formação, desde da sua história de vida, do jeito que se portou. Então, eu venho pedir o voto, venho pedir o apoio, para mim e para o Milton Anaur, que é técnico agrícola, 32 anos trabalhou diretamente junto à indústria no Ministério da Agricultura, tem formação para atender a área rural, porque tem administração rural, foi presidente da Chapecoense, foi professor do Senai. Então, essa dupla está à disposição, de coração aberto, de corpo, de alma, disposto, com muita energia, com muita vontade, para colocar em prática o que nós aprendemos hoje, como ser humano, como cidadão e como homem público, né? E eu aprendi a ter uma visão diferenciada, porque realmente depois que eu tive a oportunidade de estar no executivo, de saber e de fazer as coisas. Porque quando tu está só no legislativo, você aponta o dedo, fiscaliza, mas você não exerce e não aprende como fazer. Então, é mais fácil achar defeito do que solução. Aí também não existe Ctrl+C, Ctrl+V para resolver os problemas. Eu, durante todo esse período, já tive a oportunidade aqui de estar outras vezes como representante do Legislativo, que a cidade de Chapecó faz com grito, com foguete, com carreata, não é o meu estilo, né? Jogar pandeiro alto, o gráfico aceita tudo, a conversa aceita tudo, eu já sempre vou continuar sendo, desde o início da minha campanha, representar ninguém, não estou cuidando a ninguém, não estou agredindo ninguém, apenas levando a minha história de vida, a minha formação, a minha experiência, para poder colaborar cada vez mais com o município de Chapecó. E penso e tenho dito que eu tenho uma referência muito grande. Meus filhos aqui são a 4ª geração de chapecoense, né? 5º por parte do Bertazzo, que inclusive foi quem doou, né, o bisavô dele doaram esse terreno, pelo Sander bem, que já teve, nossa família, uma participação intensiva na cidade, tanto nas entidades aqui. Então, penso que posso contribuir com essa história e se ganha. Penso que você é um bom prefeito, tenho certeza disso, junto com a Anaur, né? Tenho vontade, tenho disposição, não vou fazer milagre, mas tenho compromisso que, se não puder fazer tudo, né, faça tudo que puder. Essa é a minha regra e vou fazer. Agora, vocês não vão ouvir nenhuma ação durante até o final da minha campanha de agressão, a não ser que tenha que me defender, nem de promessas milagrosas, nem de pintar tudo para ficar bonitinho no papel, e muito menos criar uma falsa expectativa do que eu não posso fazer. Então, a primeira regra do gestor público é ser sincero durante a campanha, porque se você não for sincero durante a campanha, muito menos depois de eleito você vai fazer. Então, dentro disso, quero com muita gratidão aqui, né,
Mais uma vez agradecer a oportunidade, pedir, reiterar o voto por 45. É uma experiência importante e penso que vamos, mais uma vez, que vamos chegar lá e vamos conseguir fazer e realizar durante os 4 anos as metas, cumprir o que está no nosso plano de governo e os desafios que temos pela frente. Muito obrigado. Obrigado a todos os companheiros, a todos os visitantes que nos assistiram de maneira virtual. O projeto Entrevistando o Futuro nasceu dessa realidade. O que a pandemia do Covid-19 apresentou para nós foi uma necessidade de virtualizar todas as coisas. Então, o nosso projeto também se tornou realidade de maneira virtual. Nada mais justo do que trazer aqui para todos vocês os 7 candidatos a prefeito, para que a gente possa questioná-los sobre os nossos anseios, conhecê-los um pouco mais, para que você, cidadão ativo, possa escolher melhor o seu voto aí no dia 15 de novembro. A nossa próxima entrevista amanhã aqui às 8 horas.